Agora, como é que foi que tudo aconteceu? Ezequiel capítulo 28, acompanha comigo aí. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 ao 18. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o onix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeitos eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu do teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. E elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Você sabe de quem que o texto está falando? O texto explicou para a gente. Ele está falando de um querubim ungido, que era muito especial, perfeito em formosura, mas que num dado momento pensou: colocarei o meu trono acima do Altíssimo, serei maior que o Altíssimo. Quando ele concebeu isso no seu coração, ele foi precipitado do monte santo de Deus, que é o terceiro céu. E essa história continua em Isaías 14. Isaías 14, versículo 12 ao 15. Como caístes do céu, ó estrelas da manhã, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançados por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Amém. E Apocalipse 12:4 diz o seguinte: viu-se também, aliás, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Essa é a história de um querubim ungido, de um anjo que antigamente chamava-se Lúcifer. Mas de onde veio esse nome Lúcifer, que eu não encontro na Bíblia? Veio do latim lux ferro, ser que irradia luz. Na tradução da Septuaginta, ele recebeu esse nome, Lúcifer, que era o querubim ungido que habitava no céu, mas que no seu coração achou-se iniquidade, achou maldade. E além de no seu coração ter achado maldade, ele imaginou que podia destronar Deus. E assim ele ainda falou com a terça parte dos anjos celestiais. E com a sua cauda, com a sua influência, ele arrastou a terça parte das estrelas dos anjos do céu. Pastor, mas como é que eu vou saber que cauda é influência e que estrela é anjo? Eu falei de tarde na palestra da tarde. Você que não estava pode adquirir o DVD depois, nós explicamos os símbolos do Apocalipse. Então, com a sua influência e com essa história toda de Isaías 14 e Ezequiel 28, um anjo, querubim da mais alta estirpe, porque é o seguinte: você tem os anjos, que são mensageiros de Deus, você tem o arcanjo, que é o Miguel, chefe dos anjos, depois você tem os serafins, que estão ligados à purificação para estar na presença de Deus. Serafim, literalmente, significa aquele que arde em fogo. Depois dos serafins, você tem querubins, que são uma classe que estão ligada ao trono, dizendo santo, 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 constantemente. É uma classe que está ligada à santidade do trono de Deus, mas achou-se num desses querubins, o que era mais bonito e mais perfeito, iniquidade. E ele então, naquele momento, foi precipitado. Por quê? Porque em Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. A partir do momento que há pecado, que há maldade, não é possível haver comunhão com Deus. Por isso que eu e você que pecamos todos os dias, precisamos da cobertura do sangue de Jesus sobre nós. Senão não dá para estar na presença de Deus. Mas aquele querubim então peca.
e cai do céu. Mas quem criou essa maldade? Por que Deus deixou acontecer isso no coração dele? Porque nós citamos de tarde, Apocalipse 3, que diz que Deus está à porta do meu e do seu coração batendo. Ele não arromba meu coração, ele não arromba seu coração. Ele não criou seres autômatos, ou seja, seres automáticos que vão fazer isso bonitinho assim e tal. Não, ele criou homens e anjos com o desejo e deixou eles livres para servi-lo ou não. Mas e essa maldade? Por que esse anjo caiu? Por que esse querubim caiu? Como é que foi esse negócio? A maldade, o mal, as trevas, por si só, elas não existem. A maldade e as trevas, elas são, na verdade, ausência de bem. Porque a escuridão não existe. Olha, imagina você que essa aqui é a terra, ó. Olha para cá. Essa aqui é a terra, esse aqui é o sol. O sol está aqui. A terra vai fazendo um movimento de rotação e de translação em torno do sol. Enquanto aqui está batendo o sol, enquanto ela for fazendo o seu movimento, ela vai girando. Onde já tem sol, já não vai bater de acordo com o movimento dela. Mas por que não tem luz lá mais? Porque ela fez o movimento girando, afastando-se da luz. Assim o mal não existe. O mal é a ausência de bem. Em todo momento que você tem a opção de fazer o bem, mas você escolhe não fazer, está criando o mal, está gerando o mal. O mal está tendo origem. É uma decisão. Quem está me entendendo, diga amém. Então Satanás, no momento em que ele intentou, será que não bastava Deus ter criado ele perfeito em formosura, lindo, bonito, ter dado saúde, ter dado tudo ele, botou ele por maioral, será que não bastava? No seu coração ele falou, nossa, eu sou tão assim, nossa, eu sou demais. Eu sou o querubim de 16 asas. Acho que ele começou a pensar naquele momento, eu sou a quarta pessoa da Trindade, sem pensar na contradição da própria frase. Quarta pessoa da Trindade, gente? Se a Trindade é 3, ué. Mas ele começou a achar que era muito poderoso e que podia botar o seu trono acima do de Deus. Naquele momento, ele é precipitado à terra. Ele perde acesso ao terceiro céu, que é o lugar do trono e da habitação de Deus, porque ele se enganou. Assim, muitos de nós, muitas criaturas, muitos homens vão crescendo tanto, mas a soberba invade seu coração e ele acha que pode estar acima de Deus. Se ele não recobrar os sentidos, Deus o abaterá de lá, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Por quê? Porque ele é soberano. A glória é dele. Está entendendo? Será que não basta para nós respirar, ter bênção, ter um bom casamento, um bom relacionamento, um bom emprego? Será que nós ainda queremos colocar o nosso trono acima do de Deus? Está entendendo isso? Em Isaías 43, está escrito que Deus não fez a terra. Isaías 40, só para me te dar a referência certinho. Isaías 45, 18, está escrito que Deus não fez a terra sem forma e vazia. Mas como é que foi essa história então? Quando esse querubim ungido é precipitado do terceiro céu, ele vem para a terra e destrói a terra. Como é que é isso? Lucas 10, 18, Jesus disse assim, eu via Satanás cair como um raio em toda a sua fúria. E aí ele então destrói a natureza, destrói a criação toda aqui na terra e tenta então destruir o homem. Por que ele tenta destruir o homem? Porque a gente vai encontrar lá em Gênesis, abre comigo a sua Bíblia, em Gênesis 2:8, que você vai ver uma coisa interessante que a gente leu em Ezequiel 28, mas que eu vi que você não prestou atenção. O Satanás, antes da queda, ele habitava no Éden, jardim de Deus, um lugar com um reino mineral tremendo, um lugar muito bonito, de pedras afogueadas, a gente acabou de ler aí, em Ezequiel 28. Aí, ele caiu, destrói a criação de Deus. Aí a gente encontra lá no Gênesis 1, assim, daqui a pouco a gente lê Gênesis 2. Deixa eu ver se eu consegui achar na minha Bíblia Gênesis aqui. Gênesis 1 está escrito assim, ó, acompanha comigo. Bereshit bara Elohim het hashamayim ve'et haaretz. Que isso, pastor? É a língua original com que ela foi escrita, hebraico. No princípio criou Deus o céu e a terra. Lindo! Mas quando chega no versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Deve haver uma contradição, porque no versículo 1 está dizendo que Deus criou. No 45:18, Isaías 45:18, diz que Deus não criou a terra sem forma e vazia, mas a criou para ser habitada. Mas no versículo 2 nós encontramos a terra caótica, sem forma, vazia e com trevas. Por quê? Do versículo 1 para o versículo 2 é quando aconteceu a queda de Lúcifer. É o que nós chamamos de teoria do intervalo, que é quando Lúcifer cai e destrói a terra. Mas Deus então reforma a terra. E aí você vai comigo para Gênesis 2:8. Gênesis 2:8. E aí você vai encontrar registrado o seguinte. Gênesis 2:8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que o havia formado. Você pegou aí?
O Ezequiel 28 diz que o Satanás habitava no Éden, jardim de Deus. O reino mineral que hoje está escondido para dentro da terra, era exposto na terra. E Satanás tomava conta de tudo para Deus. No que ele cai, destrói aquele jardim sobre o qual ele tinha controle. Deus reforma a terra e planta um jardim no Éden para o homem. Agora, o querubim ungido está fora do Éden, jardim de Deus. E Deus plantou um jardim para o homem no Éden, jardim de Deus. Mas viu como é que o jardim do homem não era o jardim do Éden? O Éden é o jardim de Deus. Mas Deus plantou um jardim no Éden para o homem. Está entendendo? Olha que legal, coisa tremenda, tá vendo? Aí o Satanás começa a ver aquele homem no lugar que antes ele habitara. E agora esse homem está habitando num jardim, comendo do bem e do melhor. Aí por que Deus não destruiu esse anjo de uma vez, já que Deus já sabia que agora ele queria destruir a humanidade? Porque Deus é muito sábio. Já pensou se Deus destrói o Satanás de uma vez lá? Como é que ia ficar as coisas? Os outros anjos iam ficar assim, rapaz, o negócio aqui é estreito, né? Aí não tem opção não. Ou serve ou morre. Deus falou assim, não vou destruir não. Vocês vão ver para onde ele vai com as próprias pernas dele. Quem quiser seguir, ele está livre. Quem quer ir? A terça parte foi. Você está entendendo, irmão? A escolha é sempre nossa. Você não precisa ceder. Reage, resiste ao diabo. E ele vai fugir de você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Está falando com você, irmão? Amém? Glória a Deus. Então o que acontece naquele contexto? Ele precisa entrar no Éden para destruir o homem. Mas Deus criou leis espirituais, meu irmão. Preste atenção nisso. Deus criou leis espirituais que precisam ser obedecidas. E olha que coisa tremenda. Até Deus se submete às leis que ele criou. Satanás não podia entrar no Éden. Satanás não podia entrar no Éden. Satanás não podia entrar no Éden. E ele precisava de um corpo legal, um meio legal para entrar no Éden, porque ele não tinha autorização para entrar lá. E naquele contexto existe uma teoria que ensina que os animais falavam, que os animais deixaram de falar e interagir com o homem por questão da desobediência, da maldição na queda do homem. Mas acredita-se que os animais podiam falar, porque a serpente falou e Eva nem para assustar, não assustou, ela dialogou com a serpente normal. Mas será que tem outro animal que falou na Bíblia? A mula falou com Balaão. Então, na verdade, a fala não indica inteligência, mas uma maneira de interagir e comunicar. Os animais interagiam com o homem. Naquele contexto, Satanás já buscando, quem que eu vou usar, quem que eu vou usar, quem que eu vou usar. Ele usou aquele que deu brecha. Assim como no episódio com os discípulos. Não estava escrito que ele ia usar Judas. Ele podia usar qualquer um. A ponto que Jesus fala para Pedro o seguinte, Pedro, Satanás te cirandou, mas eu intercedi por você. Será que Jesus só intercedeu por Pedro, intercedeu por Judas, coitadinho? Não, Jesus intercedeu por todo mundo, mas aquele que não vigia dá brecha para o diabo. Aonde, pastor? Na palavra da Santa Ceia, que diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo. É para o pastor examinar o homem, não? Hein? Examine-se, pois, o homem e a mulher a si mesmo. Porque quem participar da ceia do Senhor indignamente, participa para a própria condenação. Como é que foi o episódio? Judas recebe moedas para trair Jesus. E ele vai lá e participa da ceia. O que o texto diz para nós? Que no momento quando em pecado e planejando trair Jesus, ele participa da ceia, entrou Satanás em Judas. Satanás quis entrar em qualquer um, ele quis entrar em Pedro, que era mais perto. Mas Jesus, eu intercedi por você, Pedro. E Pedro vigiou. Pedro vigiou. E Jesus intercedeu pelos 12. Mas Judas, em pecado, foi tomar ceia. Você está entendendo como é que as coisas na igreja é mais sérias? Mas nós brincamos muito de ser crente. Nós achamos que as coisas não são sérias. Está entendendo? Você acreditou quando eu falei que nós vamos até meia-noite? Eu acho que vai ser preciso até 1 hora. Estou brincando. O que acontece ali? A serpente deixou, Satanás entrou nela. Ela persuadiu Eva com a palavra. Ela distorceu, ou ela torceu a palavra. Porque ele começou a manipular a palavra que Deus tinha dito a respeito de não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele distorceu, assim como eu te falei de tarde, que ele distorceu a palavra para Jesus. Ele diz, uai, Jesus, você não é o Filho de Deus? Atira-te daqui abaixo, porque está escrito no Salmo 91, 11 e 12, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem. Mas ele disse, ao Senhor teu Deus não tentarás. Eva poderia ter respondido com a palavra, porque Eva não tinha pecado, ela tinha 100% da sua capacidade intelectual. Ela podia ter dito não, mas ela disse sim. Ela aceitou, mas a escolha era dela, Satanás não podia obrigá-la. Quando ela aceitou, ela então come daquilo que não era para comer, faz o que não era para fazer. E pior, ela vai lá e começa a persuadir o seu marido. E assim os dois decidem então desobedecer. Quando os dois decidem desobedecer, eles perdem a autoridade sobre o Éden, que Deus os havia colocado para administrar, que representava a autoridade sobre toda a terra. Assim Satanás nos ciranda hoje, tentando roubar a autoridade do seu casamento, tentando roubar a autoridade das suas finanças, tentando roubar a sua espiritualidade. Está entendendo isso? E ele fez um meio legal. Mas Deus, que respeita as suas próprias leis, apareceu e procurou todo mundo e acertou conta com todo mundo. Falou, Satanás,
você fez isso aí. Mas agora eu também vou entrar aqui no Éden, vou entrar no planeta de forma legal, através de um corpo humano, através de um homem, através da semente da mulher, e vou te esmagar a cabeça. Foi por isso que Satanás começou a matar os profetas de Israel. Foi por isso que Satanás começou a perseguir Israel. Você está entendendo? Está começando a entender melhor essas coisas, hein? Foi por isso, é por isso que nós estamos onde nós estamos. Alguém falou, se eu pegar